Um dos temas mais fundamentais para a nossa responsabilidade civil é a nossa responsabilidade civil do Estado, ou aqui eu prefiro adotar o termo responsabilidade civil da administração pública, sendo guiado pela lição, pelas lições da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que critica com razão a questão da responsabilidade da administração pública. Por quê? Porque essa última expressão, já que a administração pública ela não possui uma personalidade jurídica, portanto ela não é titular de direitos e obrigações na ordem civil. Então a capacidade é do Estado e das pessoas jurídicas públicas ou privadas que o representam no exercício de uma parcela atribuída dessas questões estatais, de uma parcela das próprias atribuições estatais. A expressão, todavia, passou a ser muito usual para indicar não só a responsabilidade do Estado propriamente dita, ou seja, a responsabilidade dessa pessoa jurídica de direito público, mas também da administração indireta, como vocês bem sabem que a administração indireta hoje é uma parte gigantesca do próprio Estado. Isso porque, como a gente vai estudar aqui, a Constituição de 1988 estendeu aos prestadores de serviços públicos, pessoas jurídicas de direito privado, integrantes do que a gente denomina administração indireta. E essa administração indireta, ela possui uma responsabilidade objetiva tal qual a do Estado. Portanto, a designação não tem um sentido técnico, apenas prático. Quem responde é sempre essa pessoa jurídica pública ou privada que integra esse grande arco que é a administração pública. A responsabilidade do Estado encontra-se entre os casos da responsabilidade objetiva previstas em nossa legislação. Mas, no entanto, nem sempre foi assim. Houve uma longa e lenta evolução até se chegar-se nesse estado que a gente se encontra hoje, e o ganho responsável por essa evolução foi novamente vindo do direito francês através da construção pretoriana do Conselho de Estado, e a gente vai contar um pouquinho de história aqui novamente para vocês. Primeira questão, primeiro ponto que a gente tinha era uma irresponsabilidade do Estado. No Estado despótico e absolutista, vigorou o princípio da irresponsabilidade. Isso é óbvio, porque a ideia de uma responsabilidade pecuniária da administração pública era considerada como um entrave perigoso à execução de seus serviços. Retratam muito bem essas épocas, as expressões que são trazidas, por exemplo, o rei não erra, ou the king can do not wrong, ou o Estado sou eu, do Luís XIV, l'état c'est moi, enfim. O que aguarda o príncipe ter força de lei, etc. Então os administradores, os despóticos, os monarcas, os leviatãs, enfim, tinham apenas ação contra o próprio funcionário causador do dano, mas jamais contra esse ente gigantesco que era o Estado, o Estado como de fato com E maiúsculo, etc., que se mantinha distante desse problema. Ante a insolvência do funcionário, a ação de indenização quase sempre restava frustrado, porque você pediu uma indenização para o funcionário, e o funcionário público, naquela época também não existia uma remuneração muito grande. Então, esse funcionário muitas vezes não tinha dinheiro para indenizar e, por óbvio, ficava nisso daí. Então, sustentava-se que o Estado e o funcionário são sujeitos diferentes, pelo que este último, ou seja, o funcionário, mesmo agindo fora dos limites dos seus poderes ou abusando deles, não obrigava com o seu fato a administração. Contudo, a gente teve uma evolução nesse quesito e a teoria da irresponsabilidade parecia para nós como uma própria negação do direito. Então, de fato, se no Estado de Direito o poder público também se submete à lei, a responsabilidade estatal é simples, ela aparece de uma forma simples, é uma consequência lógica e inevitável dentro dessa submissão. Então, como um sujeito dotado de personalidade, o Estado ele é capaz de direitos e obrigações como os demais entes, inexistindo motivos, portanto, que possam justificar uma possível irresponsabilidade do Estado. E se o Estado é guardião do direito, como que a gente vai deixar o cidadão desamparar o cidadão que sofreu prejuízos por um ato próprio desse Estado?
É ilógico. Então, a doutrina da irresponsabilidade do Estado, apesar da resistência dos conservadores, aos poucos foi sendo vencida pela própria lógica e repelida pela própria doutrina e pelos tribunais. De acordo com o grande jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, o reconhecimento da responsabilidade do Estado, à margem de qualquer texto legislativo, teve por marco relevante o famoso Aesto Blanco, do Tribunal de Conflitos, proferido em 1º de fevereiro de 1873, ainda que nele se fixasse que a responsabilidade do Estado não é geral, nem absoluta, e que se regula por regras especiais. Somente muito mais tarde, lembrando que a gente está, por enquanto, em 1873, somente muito mais tarde, ali nos Estados Unidos, na Inglaterra, vieram admitir a responsabilidade do Estado e os primeiros casos. Olha que coisa bizarra, é muito recente. 1943, através da Federal Tort Claims Act, e a segunda, enfim, em 1943, e um outro act, né, que foi em 1947, que foi a Crown Proceeding Act, ou seja, foram duas legislações, dois atos, enfim, lá um pouquinho diferente do que a gente tem aqui, mas foram dois momentos, em 46 e 47, que começou a se responsabilizar esse Estado. Então foi assim que se passou numa segunda fase, vamos dizer assim, para uma concepção civilista de uma responsabilidade estatal que se consubstanciou num primeiro momento de forma análoga do empregador ou mandante pelos atos do empregado ou mandatário, no caso, por exemplo, o agente público. Nas hipóteses em que este agia com culpa, tudo na forma da legislação civilista. Dois eram os requisitos para que o Estado fosse responsabilizado. O primeiro era a imputação de responsabilidade por fato do servidor a ele subordinado, que seria o nosso agente público, e o segundo seria a conduta culposa desse servidor. Mas, com o passar do tempo, de forma até um pouco cedo, a gente constatou que o Estado não era representado por seus agentes, mas ele age através deles e dos órgãos em que atuam. Então, como uma pessoa jurídica que o Estado não tem vontade nem ação no sentido de uma manifestação subjetiva e psicológica e na vida anímica própria. Estas só possuem os seres vivos, aliás, os seres físicos, vamos dizer assim, que possuem essa capacidade de manifestação psicológica, não podendo o Estado agir, vamos dizer assim, diretamente por não estar dotado de uma individualidade fisiopsíquica. Sua vontade e sua ação são manifestadas pelos seus agentes na medida em que se apresentam revestidos dessa qualidade e atuem em seus órgãos. Então, a gente tem uma teoria importante que aparece nesse momento, que é a teoria do órgão organicista, ou seja, a gente tem a teoria do órgão ou a teoria organicista. E isso foi idealizada, tá difícil, às vezes é complicado, por Otto Guickel. E o Estado é concebido, de fato, como um organismo vivo, integrado como um conjunto de órgãos que realizam as suas funções. E esse organismo, na verdade, vai se traduzir num conjunto de pares, num conjunto de partes, às quais corresponde outras tantas funções que, concubinadas, vamos dizer assim, servem para manter o todo. Mas cada uma dessas partes, separadamente, não tem função alguma, não desempenham, portanto, nenhum fim fora desse organismo gigantesco que se integra. Então, tal como o ser humano, o Estado ele vai se apresentar para nós de um órgão de comando, no caso um comando político, que manifestam a vontade estatal, e os órgãos de execução, que são os órgãos administrativos, que cumprem as ordens desses primeiros comandos políticos. Então, a vontade e as ações desses órgãos, todavia, não são desses agentes humanos que neles atuam, mas sim do próprio Estado. Então, a relação entre o Estado e seus órgãos é magistralmente descrita pelo que o Celso Antônio Bandeira de Mello vai falar para nós que, assim como o direito constrói a realidade, no caso a realidade jurídica da pessoa jurídica, também constrói para ela as realidades jurídicas, ou seja, a vontade e ação, impondo o querer e o agir dos agentes
à pessoa do Estado. Então, a relação entre a vontade e a ação do Estado e seus agentes é uma relação de imputação direta dos atos dos agentes ao Estado. Esta é precisamente a peculiaridade da chamada relação orgânica aqui do Estado e desses agentes, o que o agente queira em qualidade funcional, pouco importa se bem ou mal desacompanhada, entende-se que o Estado quis, ainda que haja querido mal. Então, o que o agente nessas condições faça, na verdade é que o Estado fez. Em suma, se a gente puder traduzir isso em uma frase simples, não se separa Estado e agente, como se fossem representado e representante, mandante e mandatário. Mas, pelo contrário, são considerados uma unidade. Então, como se vê, o órgão ele não é uma coisa distinta, mas ele, na verdade, se identifica como esse. O órgão supõe a existência de uma só pessoa, que é a própria pessoa do Estado, razão pela qual o dano causado a um particular imputa-se diretamente a essa pessoa jurídica de cuja organização faz parte o funcionário causador do dano. Então, a atividade do funcionário, na verdade, configura-se como atividade da própria pessoa jurídica e, por conseguinte, devem ser atribuídas a esta todas as consequências danosas ou não dessa atividade, tá? Vou fazer um corte agora, eu queria fazer esse vídeo direto, mas eu sei que não posso fazer vídeo longo, os vídeos não podem ficar longos, então eu vou fazer um corte agora e aí a gente vai entrar no que a gente denomina de culpa anônima, que é muito interessante também. Já voltamos então.